Segundo os pesquisadores da Universidade do Kansas, localizado nos Estados Unidos, os futuros médicos e médicas da veterinária são os que têm maiores chances de desenvolver a depressão, comparando com estudantes de outras áreas, como a medicina humana, enfermagem, biomedicina, biologia, e não só essas, são todas as outras áreas. Inclusive, os estudantes da veterinária são mais propensos a sofrer de depressão comparado com a população geral. Preocupante, né? Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no nosso país. Depressão não é preguiça e também não é frescura. Depressão é uma doença que provoca um desequilíbrio químico no cérebro. São vários os pontos que favorecem a um estudante da Faculdade de Medicina Veterinária a desenvolver a ansiedade e a depressão. Então fica comigo que eu vou explicar cada ponto que deve ser olhado com atenção para não desencadear a depressão. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna, eu sou estudante da Faculdade de Medicina Veterinária e hoje eu vou falar sobre a saúde mental dos estudantes dessa área. Mas antes, vai deixando seu like e se inscreve no meu canal também. A depressão não é preguiça e nem frescura. Muitas pessoas acham que não existe essa doença. Uns falam que é falta de Deus, outros falam que é falta do que fazer, outros dizem que quer chamar atenção. São vários os comentários ignorantes que se escutam por aí. Mas a informação é o único caminho para vencer a ignorância. A depressão é uma doença que provoca um desequilíbrio químico no cérebro. Ocorre uma alteração na síntese de alguns neurotransmissores. Estes, por sua vez, eles se direcionam a outros órgãos endócrinos, como tireoide, pâncreas, testículos, ovário, que recebem a ordem para sintetizar e secretar outros hormônios. Estes, por sua vez, avisam o hipotálamo, que fica no cérebro, para continuar o ciclo de neurohormônios produzidos e secretados, ou também parar por algum tempo. Portanto, chamado o sistema de mecanismo feedback, ele fica alterado no organismo de um depressivo. A exposição também a fatores estressantes e a predisposição genética tem um papel importante no desenvolvimento de transtornos depressivos. Há uma série de hormônios que, quando bem alterados, podem desencadear a tristeza sem fim, É o caso da corticotrofina, do cortisol, do estrogênio, da progesterona e do T4. Alguns dificultam a comunicação cerebral. Outros interferem na ação da serotonina, que é o neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar, Segundo os pesquisadores da Universidade do Kansas, localizado nos Estados Unidos, os futuros médicos e médicas da veterinária são os estudantes que têm maiores chances de desenvolver a depressão. Foi estudado a fundo a depressão e a ansiedade em estudantes de medicina veterinária pelos pesquisadores da Universidade de Kansas, Universidade do Nebraska e Universidade da Carolina do Leste, junto com McHaffen, que é um terapeuta da Faculdade de Medicina Veterinária do estado de Kansas. A pesquisa ela foi desenvolvida por questionamentos anônimos, uma vez por semestre, nos estudantes em diferentes fases da faculdade. Já no começo da faculdade, no primeiro ano, já foi constatado que 32% dos estudantes de veterinário apresentavam sintomas de depressão, enquanto 23% era da medicina humana. No primeiro semestre foi notável a grande taxa de depressão nos estudantes que, com o passar dos semestres, aumentava a sua proporção. Os alunos tinham mais depressão no segundo semestre comparado com o primeiro semestre. E os alunos do terceiro semestre apresentavam mais depressão comparado com os do segundo semestre. Ou seja, é uma crescente. Porém, quando vai finalizando o curso, há uma queda da depressão. Então, o gráfico seria um triângulo. O terapeuta da Universidade de Kansas disse que a eutanásia é um ponto importante para essa doença.
A medicina humana, né, ela já não precisa se preocupar com essa questão. E eu fiz um vídeo sobre a eutanásia, eu vou deixar o link aqui em cima, ó. Então assiste o vídeo que eu explico as vantagens da eutanásia nos animais. Apesar de ser um procedimento difícil, às vezes é o único caminho de eliminar qualquer tipo de sofrimento que não tem cura. Além da eutanásia, né, eu, como estagiária, eu consegui presenciar uma consulta de um cachorro de 3 anos, a vira-lata Pandora, que infelizmente apresenta a doença transmitida pelo carrapato, a erliquiose. O cachorro ele não conseguia caminhar, anêmico, estava respirando com muita dificuldade. Aí, a médica, a doutora, quando analisou, já falou de primeira que teria que fazer um hemograma, mas estava quase certo que o cachorro apresentava doença transmitida por carrapato e que havia uma grande probabilidade de perder o animal. Eu percebi que a tutora, ao escutar isso, ela ficou impressionada e preocupada com a situação. Aí a doutora me pediu para limpar o focinho do cachorro. Então lá fui eu, com algodão molhado e um algodão seco para fazer a limpeza. Quando estava limpando o focinho dele, ele ficou me olhando e abanando o rabo, todo feliz. Parecia que ele estava sorrindo assim para mim. Aí eu falei bem baixinho para ele: "Você vai ficar bem." Nesse instante me deu um nó na garganta, mas ao mesmo tempo eu reconheci que tenho que ser firme e forte. É difícil nessas situações não se abater. E nesse momento então eu percebi que a veterinária não é para qualquer um. Tem que ter jogo de cintura. E quem for sensível demais, eu sugiro que não estude essa área. Bom, no dia posterior saiu o hemograma dela, e foi detectada a erliquiose. Ela está fazendo o tratamento, e tomara que ela melhore, Outro ponto importante é a quantidade de matérias que devem ser estudadas. Eu mesma fiquei impressionada quando entrei na faculdade. Eu não imaginava que fosse tão intenso. Toda aula eu ficava preocupada com a quantidade de conteúdo que era passado em cada matéria. E essa preocupação com certeza aumentou muito a minha ansiedade. E na semana das provas, vixe, era muita ansiedade, muito estresse. Não conseguia dormir bem, complicado, Todo dia, tinha uma prova e muito conteúdo para estudar. A medicina humana, com certeza, também, se enquadra nos estudos intensos. Porém, uma diferença é a variedade de espécies que os futuros veterinários devem saber na ponta da língua. Animais domésticos, animais de reprodução, animais selvagens. Cada espécie, ela tem a sua particularidade. Cada animal é um organismo, um corpo com as suas próprias funções. Cada espécie é um tipo de tratamento, cada espécie é um estudo. E o estudo aqui não é universal para todos os animais. Os veterinários, eles devem compreender uma grande variedade de espécies ao invés de focar em apenas um corpo. A medicina humana, ela deve compreender apenas o corpo humano. Quem trabalha, como eu, fica mais difícil ainda equilibrar muitas horas de estudo, mais trabalho e mais vida pessoal. Eu mesma reduzi muito meu trabalho para ter horas para estudar. E mesmo assim, às vezes, eu sinto que eu vou pirar, que precisava de mais tempo ainda para entender tudo que o professor passou em aula. As pessoas que trabalham e fazem faculdade de medicina veterinária são mais propensas a desenvolverem a ansiedade e, infelizmente, a depressão. Segundo o artigo da VET, da DEPRE, segundo Heffen, diferenças do gênero também possuem um papel, embora tais declarações sejam inconclusivas até agora. Enquanto faculdades médicas estão divididas de maneira praticamente iguais entre estudantes homens e mulheres, cerca de 75% dos estudantes de medicina veterinária são mulheres. Estudos nacionais dos Estados Unidos indicam que mulheres são de 2 a 3 vezes mais propensas do que homens a sofrerem de distúrbio de humor. Fecha aspas. Isso acontece devido à genética, e às alterações dos hormônios no sexo feminino. Isso se vê claramente no período menstrual. Na menstruação, há oscilações notáveis hormonais. Ficam mais sensíveis e mais tristes, até mais nervosas, raivosas. Isso as torna mais propensas ao transtorno de humor, podendo desenvolver sintomas do quadro depressivo. Segundo o NARD, abre aspas, antes da menopausa, a incidência da depressão é pelo menos 2 vezes maior nas mulheres. Após a menopausa, é a mesma para os 2 sexos. Fecha aspas.
A ida à vida universitária é uma fase completamente diferente do que o estudante estava acostumado. Morar em outra cidade, longe da família, é um dos fatores que ajudam a gerar um quadro depressivo. O estudante, na maioria dos casos, ele fica angustiado e muitos desistem da faculdade para voltar a viver na cidade, onde está a família. A incerteza sobre as expectativas acadêmicas é outro fato. A grande maioria dos alunos apresentam medo ao desconhecido e começam a criar problemas em sua cabeça, pelo fato de imaginar qual seria o seu futuro. Eu mesma, eu pensei muito na questão, faço ou não faço faculdade de medicina veterinária? Eu fiquei um semestre nessa dúvida, nesse pensamento. Será que eu vou gostar? Será que vai dar certo? E se eu não gostar? Eu tenho 38 anos e mês que vem eu faço meus 39 e eu comecei a faculdade com 36 anos e muitas vezes eu pensava, eu acho que eu estou muito velha para começar outra vez a fazer outra faculdade. Isso porque eu sou formada em educação física. Vários outros pensamentos como, poxa, se não der certo, vou ter gastado muito dinheiro à toa. E por aí vai. Hoje eu posso concluir tranquilamente que esses pensamentos só me atrasaram. Eu podia estar um semestre adiantada, porque fiquei 6 meses pensando e pensando. É importante pensar e ver os prós e os contras, mas fica doentio quando no fundo você quer estudar essa faculdade, mas os pensamentos negativos dominam sua mente. Isso é ruim para a saúde. A mente nunca pode nos dominar. E hoje eu sei controlar melhor a minha mente. A mente pode ser sua amiga e inimiga no mesmo instante, no mesmo momento. Então, tome cuidado. Outro ponto é o sentimento de não pertencer ou não se encaixar à sala. Isso eu vejo mais em estudantes jovens, que não é o meu caso. No começo do semestre eu vi que já havia uns grupinhos de estudantes e cheguei a ver uma certa exclusão de algumas alunas em relação aos grupos. Acredito que pela minha idade isso nunca foi uma questão importante para mim, já que estou perto dos 40 anos. Não me preocupo se sou aprovado ou não a andar com grupos de estudantes. Mas vejo que esse ponto é importante para os estudantes jovens. Bom, outro ponto é a saúde física. A pessoa que está mal, angustiada, depressiva, triste, tende a ganhar peso. Isso é fato, isso é comprovado. Os pesquisadores eles concluíram que os estudantes que estavam bem com a sua saúde física apresentavam menores taxas de depressão. Bom, isso é comprovado, porque a atividade física ela auxilia num bom trabalho dos neurotransmissores e a serotonina e a noradrenalina batem de frente com a depressão. As atividades físicas elas são importantes para a produção desses neurohormônios para o equilíbrio hormonal. Os estudantes sedentários, eles apresentam baixa produção desses neurotransmissores e isso favorece o desenvolvimento do quadro depressivo, pois não há sensação de bem-estar, de alegria. Tem um vídeo que eu fiz sobre rendimento acadêmico e atividades físicas. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Se você quiser entender melhor sobre essa relação produtiva, assista esse vídeo porque vai te ajudar a entender muito bem sobre esse assunto. E caso você sofra de depressão, ansiedade, é obrigatório que você assista esse vídeo. Vai abrir muito a sua cabeça e quem sabe você sai logo desse sedentarismo e começa a viver bem. Bom, segundo a VET da DEPRE, a Faculdade de Medicina Veterinária, o seu corpo docente, a equipe em geral, devem ajudar os estudantes a lutarem contra a depressão. E alguma dessas maneiras incluem primeiro, demonstrar expectativas mais claras, esperadas dos estudantes de veterinária, principalmente durante o primeiro ano, que é o ano das expectativas. Segundo, promover eventos e organizações que melhorem a saúde física. E terceiro, é ter empatia com os estudantes e suas preocupações com os seus estudos. Essas formas auxiliam a combater a depressão. O acompanhamento com um psicólogo é fundamental para melhorar o quadro. A terapia é essencial para melhorar a qualidade de vida do depressivo. E em casos mais graves, o acompanhamento psiquiátrico ele deve ser feito. O uso de medicamentos, eles auxiliam no desequilíbrio químico cerebral.
A glândula pineal, ela trabalha, somente quando a pessoa está dormindo. E a falta de melatonina, que é o hormônio do sono, ocasiona a insônia. E sua frequência ocasiona distúrbios do sono. Eu mesmo sofro de distúrbios do sono desde os meus 22 anos. E depois de muita terapia e antidepressivos e indutores de sono, esse quadro melhorou muito. Só em momentos de muito estresse é que esse distúrbio volta, porém, com menos força. Então durma, porque é importante dormir. Também a meditação é uma prática que ajuda muito a relaxar, e melhorar a ansiedade. E uma alimentação saudável é benéfica para qualquer contexto mental. Outro ponto importante aqui é que a maioria dos estudantes são tutores de animais e a perda dos animais de companhia, pode devastar o estudante. Por isso, além de todos os itens que eu falei anteriormente, ainda é comum que esses estudantes passem pelo luto, dos seus próprios animais. Pois, como eu disse, quase 100% dos alunos de medicina veterinária têm algum animal. E na primeira semana, do primeiro semestre da minha faculdade, o professor ele perguntou para todo mundo, para todos os alunos, o porquê que decidiram estudar veterinária. E muitos deles disseram que deram início aos estudos devido à morte do seu animal de estimação. Algumas meninas chegaram a chorar de soluçar contando como foi. Foi muito emocionante. Bom, agora atenção aos sinais da depressão, que são tristeza profunda, distúrbios do sono, pensamentos negativos, desinteresse e apatia, baixo autoestima, desleixo com a aparência, dores físicas, o que nos fala o corpo, mostra, isolamento, rejeição, irritabilidade, sempre tá nervoso por alguma coisa, choro frequente, inclusive chora por qualquer coisa, falta de vontade de fazer atividades simples, mudanças comportamentais bruscas. Então, procure ajuda se você estiver sentindo esses sintomas. Se identificar algum amigo, uma amiga com esses sintomas, não ignore. Se você tem um amigo que não sai do quarto para nada, que vive no quarto, olhe com carinho para ele, ajude ele. A depressão, ela pode matar. Bom, então eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se inscreve no meu canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. E compartilhe este vídeo com os seus colegas da faculdade e pode ter certeza que você vai ajudar e muito aquele seu colega que não tá bem, com a vida dele. A informação é o melhor caminho para o autoconhecimento e caso for preciso, as informações deste vídeo vão te ajudar na recuperação da sua saúde mental. Até o próximo vídeo!